Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, quarta-feira da 21ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 23, versículos do 27 ao 32. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcro para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos. E dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplice da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, hoje o Evangelho ele é muito direto, ele é muito claro. Mas antes de falar do Evangelho de hoje, eu queria lembrar o dia de ontem. Ontem, na terça-feira, nós celebrávamos a festa de São Bartolomeu Apóstolo. E nós vimos que, assim como Natanael, Bartolomeu, que é um dos primeiros discípulos do Senhor, é um homem sem fraude, sem hipocrisia, um homem que buscava a vivência da verdade dentro daquilo que realmente ele acreditava. E aí, fazendo uma ligação entre a festa de São Bartolomeu e o Evangelho de hoje, nós percebemos uma diferença gritante. Uma diferença que existe entre aqueles que buscam viver a verdade, viver o chamamento do Senhor, viver a propagação do Evangelho, e aqueles que de fato querem se promover, querem aparecer, querem simplesmente ter privilégios diante da sociedade. Esses que eu estou falando eram os mestres da lei, eram os fariseus. Homens, pessoas que de fato compreendiam, conheciam a palavra, a lei, os profetas, mas que de fato não conseguiam ou não queriam viver a plenitude desta palavra, a plenitude deste ensinamento, a plenitude deste chamado. Olha, percebam que Jesus deixa claro que o mal, ele está às vezes dentro de nós. E nós temos a opção ou de retirar esta maldade ou de deixá-la lá, maquiada, escondida. Por isso que nós somos convidados, meus irmãos, a ser moradas do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo habita em nós, não há espaço para o pecado, não há espaço para a maldade, não há espaço para a falsidade. Temos que ser pessoas boas, por fora, por dentro. Os nossos atos, eles devem brotar do íntimo do nosso coração. A caridade, a solidariedade, a fraternidade. São práticas que nós temos que exercitar todos os dias. O perdão, como nós precisamos aprender a perdoar o nosso irmão, o nosso semelhante.
Por isso, que nós não sejamos fariseus, mestres da lei, sepulcros caiados, que aparentemente são imaculados, são puros, mas por dentro a podridão é enorme. Por dentro a matéria está em decomposição. Por dentro o pecado e a maldade reinam. Nós não podemos ser assim. A verdade deve ser o único caminho a ser percorrido. A justiça de Deus é aquilo que nós precisamos defender com todas as forças, porque Ele foi para nós e é para nós a verdade. Ele foi e é para nós o caminho, e Ele é para nós a justiça. O justo juiz que nos aguarda a nossa conversão, para que possamos chegar na morada eterna, que possamos ser livres de toda a maldade e garantir para nós a morada diante da glória do Pai. Que Deus nos abençoe.